Parece um clube recente. Na verdade, é um clube que nasceu sem direito ao erro. O Primavera parece um clube novo, nome pouco repetido nacionalmente, escudo simples, cidade pequena, pouco espaço no debate público. Para muitos, o Primavera surge como uma surpresa recente, quase como se tivesse aparecido do nada no futebol paulista. Mas essa leitura é confortável e errada, porque o Primavera não nasce com o privilégio da tentativa, ele nasce com a obrigação da precisão. Diferente dos clubes tradicionais do interior, o Primavera não herda décadas de tolerância. Não herda uma torcida gigantesca que aceita anos ruins. Não herda crédito histórico para errar. Ele nasce em um futebol já saturado. Um futebol onde quase não há espaço, onde o sistema já está fechado, onde errar uma temporada pode significar desaparecer por completo. O Primavera surge representando Indaiatuba, uma cidade organizada, economicamente estável, mas sem tradição futebolística dominante no cenário estadual. Isso cria uma condição única e cruel. O clube precisa provar que merece existir desde o primeiro dia. Não há tempo para amadurecer, não há tempo para errar, não há tempo para aprender com quedas longas. O Primavera cresce em um ambiente hostil para novos protagonistas. Ele não entra no futebol paulista como herdeiro, ele entra como intruso. Cada jogo vira teste de legitimidade, cada campanha vira julgamento, cada tropeço vira ameaça. O clube aprende cedo que, para continuar existindo, precisa ser eficiente, organizado e frio. Não pode se dar ao luxo da paixão descontrolada. Não pode apostar em romantismo, não pode errar grande. O Primavera nasce como projeto, e projetos no futebol têm um problema grave. Eles são tolerados apenas enquanto funcionam. O clube constrói sua trajetória sem espaço para nostalgia, sem grandes mitos fundadores e sem proteção simbólica. Ele precisa se sustentar exclusivamente no presente. Isso molda profundamente sua identidade. O Primavera não joga para emocionar. Não joga para criar narrativa épica. Ele joga para justificar sua presença. Ele joga para provar que pertence. E essa pressão constante cria um clube tenso. Um clube que cresce rápido, mas cresce sob risco permanente. O Primavera, além do escudo, não é a história de um clube pequeno tentando ser grande. É a história de um clube novo tentando não ser rejeitado. E isso muda tudo. A fundação como necessidade, Indaiatuba e um clube que nasceu sem tempo para amadurecer. O Primavera não nasce por tradição. Ele nasce por necessidade. Indaiatuba não é uma cidade movida por carência simbólica. É organizada. Cresce com planejamento, funciona bem. Justamente por isso, quando decide criar um clube capaz de disputar o futebol profissional paulista, não o faz por impulso emocional, mas por lógica. O Primavera surge como resposta prática a um sistema fechado. Um clube pensado para ocupar espaço, para representar a cidade, para funcionar. Desde o início, o projeto carrega uma marca clara: eficiência. Não há romantização do passado porque não há passado. Não há paciência para fracasso porque não há crédito histórico. Não há margem para improviso porque o ambiente não permite. O clube nasce em um futebol que já não acolhe iniciantes. As divisões estão cheias. Os calendários são curtos. As receitas são desiguais. O erro custa caro. O Primavera aprende isso cedo. Ele se estrutura de forma racional, investe com cuidado, planeja passo a passo. Nada é feito para emocionar. Tudo é feito para sustentar. Isso cria um tipo específico de clube. Um clube que não se permite sonhar alto, mas também não se permite errar. Cada acesso é tratado como obrigação. Cada permanência é tratada como confirmação de competência. Cada queda é tratada como ameaça existencial. O Primavera não cresce embalado por euforia. Ele cresce sob vigilância. A cidade observa. O sistema observa. O próprio clube
se observa. Não há espaço para processo longo. Não há narrativa de reconstrução. Ou funciona ou desaparece. Essa pressão molda a cultura interna. O clube passa a valorizar mais a organização do que a paixão, mais o resultado do que a identidade, mais a eficiência do que o carisma. E isso funciona, até certo ponto. O Primavera consegue espaço, consegue subir, consegue competir, mas paga um preço invisível. Ele cresce sem criar laços profundos. A torcida existe, mas ainda é pequena. O estádio recebe gente, mas não cria mito. O clube joga, mas ainda não emociona. O Primavera é respeitado, mas não é temido. É aceito, mas não é desejado. Ele nasce forte administrativamente, mas frágil simbolicamente. Isso prepara o terreno para o primeiro grande teste. Porque no futebol, cedo ou tarde, todo projeto encontra seu limite emocional. O primeiro salto, a expectativa precoce e o peso de ter que dar certo sem história. O primeiro salto do Primavera não vem acompanhado de festa. Vem acompanhado de cobrança. Quando o clube começa a subir degraus no futebol paulista, a reação externa não é encantamento, é desconfiança. O sistema olha e pergunta: isso é sustentável ou é só um pico passageiro? Para clubes tradicionais, crescer significa reencontrar o passado. Para o Primavera, crescer significa ser testado. Cada acesso gera uma expectativa imediata. Cada boa campanha vira obrigação de repetição. Cada tropeço vira sinal de alerta. O clube aprende rapidamente que quanto mais sobe, menos pode errar. Não existe a leitura de fase de adaptação. Não existe indulgência. O Primavera não pode cair, porque cair para um clube jovem não é apenas uma queda esportiva. É um questionamento de existência. Nesse ponto, algo muda. O clube começa a jogar sob um peso invisível, o peso de justificar cada passo. A gestão sente, os jogadores sentem, o ambiente sente. Não se joga apenas para vencer o adversário. Joga-se para provar que o projeto não foi um erro. Essa mentalidade gera disciplina, mas também rigidez. O Primavera passa a ser um clube correto, organizado, competitivo, mas também contido. Há pouco espaço para improviso, pouco espaço para ousadia emocional, pouco espaço para criar ídolos espontâneos. O futebol apresentado é funcional, e funcionalidade vence jogos, mas raramente cria alma. O clube começa a entender que subir rápido tem um custo oculto. Você chega antes de estar pronto para ser amado. O Primavera conquista respeito técnico, mas ainda não conquista narrativa. Ele está ali, mas ainda não é contado. E no futebol, aquilo que não vira história corre o risco de virar apenas estatística. É nesse ponto que surge o primeiro trauma silencioso. Não uma derrota histórica, não um rebaixamento humilhante, mas algo mais sutil e mais perigoso: o medo de estagnar. O Primavera percebe que subir não é suficiente, que competir não basta, que sobreviver não garante identidade. E isso gera uma tensão interna profunda. Porque agora o clube enfrenta um dilema que muitos projetos modernos enfrentam: continuar sendo apenas eficiente ou tentar se tornar algo maior, correndo riscos. Esse dilema prepara o terreno para a fase mais delicada da história do Primavera. A fase em que decisões aparentemente corretas começam a cobrar seu preço. O custo da eficiência, a identidade que não se forma e o perigo do limbo simbólico. A eficiência do Primavera começa a cobrar um preço invisível. Tudo funciona. As contas fecham. O planejamento existe, o clube compete, mas algo não acontece. A identidade não se forma, o Primavera vence jogos importantes e ninguém transforma isso em mito. Ele faz boas campanhas e ninguém carrega essas campanhas como memória coletiva. O clube cresce sem criar passado compartilhado. Isso acontece porque eficiência não cria vínculo emocional por si só.
O Primavera faz tudo certo do ponto de vista técnico, mas não cria cenas icônicas, não cria jogos que atravessam gerações, não cria derrotas traumáticas que unam torcida e clube, não cria vitórias épicas que virem referência. Ele vive em um presente contínuo. Cada temporada apaga a anterior. E isso é perigoso, porque clubes que não acumulam memória simbólica não constroem capital emocional. Sem capital emocional, não há paciência quando algo dá errado. O Primavera começa a sentir esse risco. Uma sequência ruim de resultados gera desconfiança imediata. Uma troca de treinador vira questionamento do projeto inteiro. Uma queda de desempenho vira ameaça existencial. Não há colchão. O clube vive no limite do agora. Isso cria um fenômeno cruel, o limbo simbólico. O Primavera não é visto como pequeno o suficiente para ser tratado como zebra simpática, nem grande o suficiente para ser tratado como protagonista. Ele existe em um espaço neutro, é respeitado, mas não amado, é aceito, mas não defendido. Esse limbo torna o clube vulnerável, sem torcida numerosa para empurrar, sem imprensa para proteger, sem tradição para comprar tempo. O Primavera percebe que eficiência o levou até ali, mas não o levará além. Para romper o limbo, seria necessário algo diferente, uma aposta maior, uma narrativa mais ousada, um risco assumido. Mas assumir risco vai contra tudo o que construiu o clube até agora. A eficiência, que antes era força, começa a virar prisão. O Primavera se torna um clube que não sabe mais como errar. E clubes que não sabem errar têm dificuldade de evoluir. Esse é o momento em que o projeto começa a se olhar no espelho e perceber que existe um teto invisível, não imposto pelo dinheiro, não imposto pelo talento, imposto pela ausência de alma coletiva. A decisão errada, proteger o projeto e adiar o salto. Em algum ponto da sua trajetória recente, o Primavera chega a uma encruzilhada silenciosa. Ela não aparece como crise, ela aparece como conforto. O clube está funcionando. As contas estão equilibradas. A estrutura é suficiente. O futebol é competitivo. Nada está quebrado. E justamente por isso algo precisa ser decidido. O Primavera percebe que pode tentar algo maior. Poderia investir um pouco mais. Poderia segurar jogadores por mais tempo. Poderia assumir um risco calculado para romper o limbo simbólico. Poderia tentar transformar eficiência em protagonismo. Mas o clube recua. Não por covardia explícita, mas por coerência interna. Tudo o que o Primavera construiu até ali foi baseado em controle, em evitar erro, em não dar passos maiores do que a perna. Arriscar significaria contrariar a própria identidade. E então, o clube faz sua escolha histórica. Prefere proteger o projeto do que arriscar transformá-lo. Essa decisão é racional, é defensável, é compreensível, mas é existencialmente perigosa, porque ela congela o clube em um estado intermediário. O Primavera institucionaliza a cautela. Ele passa a existir sob a lógica do não podemos errar agora. Cada temporada vira exercício de manutenção. Cada campanha vira teste de sobrevivência simbólica. O clube não se permite errar grande, mas também não se permite tentar grande. Ele entra em um ciclo de repetição. Boa campanha. Respeito técnico. Nenhuma ruptura. Boa campanha. Respeito técnico. Nenhuma transformação. O Primavera começa a sentir algo novo. Frustração silenciosa. Não a frustração da derrota, mas a frustração da estagnação. Jogadores sentem que ali é ponto de passagem. Torcedores sentem que algo sempre falta. O clube sente que existe um teto, mas não sabe como quebrá-lo. A decisão de proteger o projeto começa a cobrar juros. Ela impede erros, mas também impede histórias, impede ídolos, impede narrativas, impede identidade profunda.
O Primavera se torna um clube que faz tudo certo, mas não deixa marcas. E clubes que não deixam marcas correm o risco de serem esquecidos rapidamente quando param de funcionar. A queda de tensão, o primeiro abalo e a descoberta de que eficiência não protege ninguém. O primeiro abalo do Primavera não vem como tragédia, ele vem como desgaste. Depois de temporadas funcionando dentro do esperado, o clube começa a sentir algo diferente no ar. Não é crise financeira, não é colapso esportivo, é perda de tração. Os resultados deixam de empolgar, as campanhas deixam de surpreender, o clube continua competitivo, mas já não avança. A eficiência começa a produzir apenas estabilidade. E estabilidade, no futebol, não garante permanência. O Primavera percebe que o ambiente mudou. Outros clubes do interior passam a investir mais. Projetos mais agressivos surgem. O nível médio sobe. O que antes era diferencial vira apenas requisito mínimo. A margem de segurança some. O clube sente pela primeira vez que pode ser alcançado e ultrapassado. Dentro de campo, os jogos ficam mais duros. Fora de campo, a pressão aumenta. A torcida, ainda em formação, começa a demonstrar impaciência. Não há histórico longo de sofrimento que gere tolerância. Não há títulos que comprem paciência. O Primavera descobre algo cruel. Quando você não construiu memória emocional, não existe crédito para gastar. Cada tropeço vira cobrança direta, cada derrota gera questionamento imediato, cada decisão é analisada como possível erro fatal. A eficiência, que antes protegia, agora isola. O clube não tem discurso épico para mobilizar. Não tem passado glorioso para justificar fase ruim. Não tem identidade emocional para amortecer quedas. Ele tem apenas números, e números não consolam torcida. O Primavera entra em uma fase de tensão baixa, mas contínua. Não há colapso, não há escândalo. Mas há desconforto. Jogadores sentem o peso do ambiente. Treinadores percebem que o espaço para erro desapareceu. A diretoria entende que o projeto antes elogiado começa a ser testado publicamente. O clube vive um paradoxo. Fez tudo certo, mas isso não o torna intocável. A primeira instabilidade mostra algo fundamental. Eficiência não cria vínculo. Eficiência não gera defesa emocional. Eficiência não protege quando o sistema decide seguir em frente. O Primavera encara pela primeira vez o risco real de cair não por incompetência, mas por não ter criado raiz suficiente para se sustentar quando o vento muda. Esse momento não destrói o clube, mas o amadurece à força e prepara o terreno para a decisão final, continuar existindo como projeto técnico, ou tentar se transformar em algo maior, mesmo correndo risco real. O Primavera hoje, a encruzilhada final e o sentido do clube. O Primavera de hoje não é um clube em colapso, e isso, no futebol brasileiro, já é uma conquista. Ele segue organizado, segue competitivo, segue existindo em um ambiente onde muitos projetos semelhantes já ficaram pelo caminho. Mas o Primavera vive uma encruzilhada silenciosa. Ele não está lutando contra a falência. Não está tentando sobreviver a um trauma recente. Não está fugindo do desaparecimento imediato. Ele está lutando contra algo mais sutil, a possibilidade de nunca se tornar essencial. O clube chega a cada nova temporada com a mesma pergunta não dita. Isso é o suficiente. Ser eficiente é suficiente. Ser correto é suficiente. Ser organizado é suficiente. O Primavera percebe que chegou a um ponto em que continuar fazendo tudo certo não garante avanço. O futebol paulista se tornou mais competitivo, mais concentrado e mais impaciente. Hoje, o Primavera ocupa um espaço instável. Ele não é tratado como zebra romântica, não é tratado como protagonista, não é tratado como projeto emergente. Ele é tratado como clube funcional. E funcionalidade tem prazo de validade.
Sem uma narrativa mais forte, sem uma identidade emocional mais clara, o Primavera corre o risco de existir apenas enquanto continuar entregando resultados técnicos aceitáveis. O clube precisa decidir o que quer ser. Pode seguir como projeto controlado, eficiente, discreto, ou pode tentar dar o salto e assumir o risco de errar, cair, sofrer, mas finalmente criar história. Essa decisão ainda está em aberto. E talvez esse seja o traço mais honesto do Primavera. Ele representa uma geração inteira de clubes modernos, bem geridos, bem pensados, mas ainda em busca de alma. O Primavera, além do escudo, não é uma história de fracasso. Também não é uma história de glória. É uma história em construção. Uma história sobre o preço de nascer tarde demais, em um futebol que já não oferece indulgência. Sobre a dificuldade de criar pertencimento sem passado. Sobre o desafio de transformar eficiência em identidade. O Primavera ainda está vivo, ainda tem tempo, ainda tem escolha. Mas o tempo no futebol não espera indefinidamente. E a próxima decisão, de arriscar ou de se proteger, vai definir se o Primavera será lembrado como um projeto correto que passou ou como um clube que, em algum momento, decidiu existir de verdade.